Olá, salve, salve! Soterópolis no ar e a gente chegando! Estamos no Institut Goethe, Instituto Cultural Brasil-Alemanha. Muito mais que um curso de idiomas, o ICBA é uma instituição que corajosamente abre caminhos para os artistas e que ao longo de muitos anos sempre se posiciona a favor das artes sem restrições. No programa de hoje, literatura, teatro, mais uma edição da série Rainhas da Noite e os impactos da internet no nosso dia a dia. Soterópolis Estação começando, chegue mais! Bandido bom é bandido morto? Essa é a provocação de Emanuela Carvalho em Terceira Pessoa Depois de Ninguém. Este é o segundo livro da autora, que mergulha no cotidiano e na vida de mulheres em condição de cárcere no conjunto penal feminino do complexo penitenciário da Mata Escura, aqui em Salvador. Uma escrita carregada de muitos femininos, histórias que narram sem julgamentos a vida de mulheres que vieram parar aqui, no cárcere do Conjunto Penal Feminino de Salvador. Testemunho que nos leva a uma reflexão muito além de crime e castigo. Uma literatura sem filtros e abastecida de muitos sonhos de liberdade. Muitos sonhos de liberdade. Muitos sonhos de liberdade! Por que você veio para essa vida encarcerada? Foi um roubo de carro, sabia o que estava acontecendo, já fui ver, já estava dentro da situação. Tomei um tiro, a polícia veio alvejando o carro, a bala já foi retirada aqui mesmo. Estou aqui nessa expectativa só de sair desse lugar. Existem formas também aqui dentro de ocupar esse tempo e A Terceira Pessoa Depois de Ninguém é um livro que você tem devorado, por assim dizer. E Amor, Amor, Amor te chamou a atenção por quê? A história de Monique me emocionou muito. A história de amor, verdadeira mesmo. O tempo inteiro ele me prometia que ia sair dessa vida. Ele se preocupava porque eu precisava mentir para minha família. Eu também usava o meu trabalho para despistar, esconder o relacionamento das pessoas. Não tirava férias, sábado e domingo. Eu não tinha descanso. Todo o tempo livre eu usava para visitar ele. 13 mulheres narram, confidenciam para você sentimentos, vida e percursos até chegarem aqui. Em quanto tempo você realizou essa pesquisa e como foi o processo? Bom, eu entrei aqui na penitenciária em janeiro do ano passado e fiquei entre os meses de janeiro e abril ouvindo essas mulheres. No Brasil, a gente vive a ilusão do cárcere. A gente acha que o cárcere vai resolver todas as questões relacionadas à violência, à criminalidade. A gente precisa pensar no cárcere como necessário. As pessoas estão aqui porque cometeram erros, estão pagando por esses erros, mas a gente precisa pensar além. Primeiro, o que aconteceu com essas mulheres antes? Alguma coisa na história de vida dessas mulheres justifica que elas estejam aqui. O que é hoje, como é esse cárcere? E, principalmente, o que a gente pensa para essas mulheres no futuro? Porque elas vão sair daqui um dia. Ninguém vai ficar preso para sempre. A gente precisa, por exemplo, discutir o cárcere falando sobre a nossa sociedade que é tão desigual. Essas pessoas, na verdade, já são condenadas antes mesmo de estarem aqui, né? Sim, são condenadas pela pobreza, pela violência, pelo preconceito. A gente não consegue discutir o cárcere sem discutir a questão social. Era aniversário de Malu e a sua mãe, sua filha e uma prima estavam ali para comemorar com ela. Atrás do balcão, um bolo grande, redondo, cheio de glacê branco com detalhes cor-de-rosa. Achei bonita a cena. Malu não o veria daquele jeito, afinal, ele estava pronto para ser revistado. Todo o glacê seria retirado, o bolo fatiado, examinado minuciosamente antes de ser liberado.
a mãe estava ali, à espera da conclusão do procedimento. Senhora magrinha, com o rosto abatido, talvez cansado. A criança com o vestido florido. Uau! Essa reportagem foi uma experiência única para mim. A chance de olhar nos olhos dessas mulheres apagadas e, por tantas vezes, esquecidas da nossa sociedade. Olhar nos olhos e ouvir o que elas queriam dizer e expandir um pouquinho do que elas querem contar. Um viva bem grande à literatura brasileira que nos amplia os olhares e nos aponta caminhos. E neste mês de outubro, o nosso Soterópolis completou 15 anos no ar. Nascemos, estreamos na telinha, experimentamos um montão de coisas, amadurecemos e agora temos uma adolescência aventureira pela frente. Pegando carona nesse baile debutante, vamos falar um pouquinho desses marcos comemorativos. Desde os primórdios, em diferentes civilizações e culturas, o ser humano ele estabelece os ciclos da sua trajetória, os ritos de passagem, aniversário, casamento, réveillon. Professor, por que nós temos a necessidade de nominar o tempo? Na verdade, eu creio que é esse antes e depois, né? Antes porque é a nossa história, né? E também a esperança de novos tempos. A esperança é uma memória também que vem do futuro. Quando você fala em Réveillon, é isso. A gente faz uma revisão, mas não uma revisão para retornar, mas uma revisão para poder prosseguir. Que boa invenção é o Ano Novo, né? Realmente dá uma sensação que tudo pode ser diferente. E janeiro vem de um deus latino, um deus romano, que é Janus, que é um deus que tinha dois rostos. O virado para trás é um velho e o virado para frente é um moço. E que, assim, justamente esse deus que celebra esse momento de passagem. Quais são os principais ritos de passagem da nossa cultura? Dessa cultura nossa aqui, ocidental, cristã, também judaico-cristã, temos os ritos mesmo fortes de aniversário, de casamento, o Natal. E assim, nós ainda temos heranças de tempos imemoriais, de nossas eras pagãs, assim. O São João, que é o nosso solstício de inverno, quando nós ainda comemoramos com a fogueira, como os primitivos faziam, e o Natal, que é o solstício de inverno, só que trocado, para nós, isso é o solstício de verão. E assim, são dois marcos de como a Terra completando sua metade e outra metade. E o Soterópolis também está completando aí seu rito de passagem, 15 anos debutando. Qual a importância de existir um programa como o Soterópolis, que fala sobre cultura, arte, na televisão brasileira aberta? É maravilhoso, é uma resistência linda. Temos um espaço para falar sobre cultura e cultura baiana, cultura assim, local e cultura de pessoas, às vezes que eu olho assim, abro o programa, ligo o programa e digo, meu vizinho está ali falando, tá, meu amigo, e assim, essa comunhão. Martin Luther King diz uma frase que me interessa particularmente. Um ser humano que não tem uma causa pela qual morrer não está ainda preparado para viver. Então eu acho que o que segura o Soterópolis é essa causa, é essa ideia que tem de uma contribuição para a cidade, para o país, principalmente em um momento tão delicado, né? Não só agora, mas nesses 15 anos de construção de uma sociedade nova, possível, né? Então eu creio que é uma contribuição importante, porque nada nesse campo de vocês dura 15 anos se fosse apenas uma coisa do jornalismo. Nós não estamos tratando do jornalismo, nós estamos tratando de um jornalismo de pessoas que querem informar, de criar uma consciência crítica na sociedade. E eu acho que isso é que faz o Soterópolis. Tá aí.
E a gente segue o baile acreditando que muitos outros aniversários virão para a gente comemorar, sempre ao lado dos artistas, apostando na revolução que só a cultura é capaz de fazer. E para conhecer um pouco mais do cenário e da rotina da vida noturna de drag queens, é assim que nasce a série Rainhas da Noite, que estamos exibindo durante todo o mês de outubro. Hoje, mais um episódio, o último da temporada. Fomos até a casa de Bagagery Spielberg. Eu sou o ator transformista Bagagery Spielberg, Rainha da Noite. Em 1985, existia em Salvador um programa de Tiarilma, que era a nossa Xuxa na época. E ela tinha um programa de calouros e precisava, aí abriu, na verdade, um concurso para a sósia de Ney Matogrosso. Pessoas que imitavam Ney Matogrosso. E eu sou fã de Ney há mais de 40 anos. E eu fui e venci. Porque Bagagery tem um pouco de Ney Matogrosso, Bagagery tem um pouco, quase 90% do ser Maria Bethânia e 50% de Shirley Besser. Eu me chamo Muriel Gana, Daneema Lohan, Necta Bombonepárano, Piaf Martin Bernat, Pietra Forcan, Rolling Del Rey, Peron Polanski, Renault Pitts e Antovian, Guareschi Felipe Litauer, de Glamour Taylor Vogue, Valentine Senna, Buarque Veloso Jobim Cazé, Mezenga Berdinazzi, Magalhães Embaçaí, Kennedy Lisboa, Jackson, Bessey, Bagagery, Spielberg. Durante o ano, eu tenho alguns eventos que são pontuais. No mês de março, eu realizo em Salvador o concurso Beleza Gay 40 Graus. É um concurso para meus amigos gays que chegaram a 40 anos. Então, de 40 a 50. Em julho, eu realizo o concurso Miss Bahia Gay, que esse ano completou 24 anos. Em agosto, mês do meu aniversário, eu realizo o concurso Miss Universo, a Beleza na Melhor Idade. É um concurso que é realizado para senhoras da melhor idade, que esse ano completou 15 anos. Agradecer à TVE que fez a cobertura do evento. Em setembro, nós temos a Parada Gay, onde eu sou contratado para fazer algum tipo de evento. E em novembro, eu realizo também em Salvador o concurso Miss Brasil Gay. Nunca quis ser mulher. Eu sou artista. Embora o meu trabalho como ator transformista venha homenagear todas as mulheres em cena. A drag queen, você pode ser uma drag queen. Mas se eu pedir para você dublar uma canção, se você não tiver talento, você não vai. Ele pode ser uma drag queen, só maquiar e produzi-lo. Mas fazer o que faço, o trabalho da mulher, mas sem querer ser mulher, querendo ser artista para o teatro de revista, você tem que ter talento. Vamos agora para um rápido intervalo. Só o tempo de você se hidratar, esticar as perninhas e daqui a pouquinho a gente volta com uma conversa super bacana sobre o FIAC, Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia. Até já! Olá, estamos de volta com Soterópolis e agora é hora da gente conversar sobre o Festival Internacional de Artes Cênicas, um dos mais importantes eventos do teatro no Brasil. Aqui na minha companhia, o diretor e coordenador geral dessa atividade, Felipe Assis, e a Rita Aquino, que é também coordenadora das atividades formativas. Sejam muito bem-vindos. Bom, a gente está vivendo um momento checkmate na cultura e o FIAC, em sua 11ª edição, traz isso também como tema, como provocação. Queria já começar um pouquinho por aí. A gente esse ano escolheu pensar, ou como metáfora, né, para pensar o festival, a encruzilhada
entendendo justamente que é um ponto de convergência, um ponto de encontro, essa encruzilhada, e que permite abrir novos caminhos, né? Eu acho que é um momento, sim, de reflexão, é um momento da gente ir para a rua também, encontrar as pessoas e, sobretudo, fazer um exercício de escuta. Bom, Rita, nessa perspectiva, de que maneira também as atividades formativas têm conseguido esse diálogo e essa aproximação, aproveitando esse momento X, né, em que estamos vivendo também? A gente tem um conjunto robusto de 9 oficinas sendo oferecidas esse ano, uma mini residência cujas atividades culminam com a apresentação dentro do festival. A gente tem também um intercâmbio, que já é a segunda edição que a gente realiza junto com a Fundação Cultural do Estado da Bahia e que possibilita a vinda de 14 artistas do interior do estado para vivenciar o festival. Tá, e muito bacana que pessoas do interior possam trazer também suas experiências, possam participar desse festival, que esse ano vem com a novidade de FIAC expandido. Como é que vai funcionar exatamente? O festival está acontecendo de 23, né, até o dia 28, até domingo. Mas temos uma programação, que é o que a gente está expandindo um pouco em relação a essas datas iniciais, que é de uma conferência e um curso sobre internacionalização de projetos culturais. Então a gente tem como convidada a Iva Horvat, que é uma croata residente na Espanha, que é uma pessoa assim, super reconhecida internacionalmente. Então o FIAC Expandido está sendo lançado nesse ano de 2018, prorrogando essas datas do festival, né, para além desses 6 dias. Tá, e é muito importante que a gente não perca o fôlego e que a gente não pare de se reinventar, né? Estamos juntos nessa batalha cultural. Eu sei que é difícil, mas dos 12 espetáculos, do que você destacaria da programação? Para quem ainda não participou, tem aí ainda alguns dias até domingo. É sempre difícil de destacar, porque é como se você escolhesse um filho, né? Mas eu acho que a gente tem, ainda no final de semana, né, alguns trabalhos, um trabalho do que vem do Piauí, que é o Menu de Heróis, que vai justamente discutir e debater as questões da infância, os super-heróis, os monstros, a forma também de reinventar o mundo através da brincadeira, no Martim Gonçalves, isso é muito legal. Tem o palhaço Avner Eisenberg, que é um palhaço norte-americano, que é uma referência. Tem também o trabalho que encerra o festival, de um grupo espanhol, que se chama El Desenterrador, que começa às 11 horas da manhã, justamente no Teatro Vila Velha, e que a gente vai desenterrar sentido das palavras. E uma informação abrir o caminho. Importantíssima também, que esse ano a gente tem 5 espetáculos do FIAC que estão com tradução em Libras. Então a gente também convida todo mundo para poder apreciar essa programação. Muito bem. Incluir sempre, né? Cada vez mais. Muito obrigada pela presença aqui no Soterópolis com a gente. Obrigada a você. Vivemos tempos de hiperconectividade. Um caminho sem volta em nossas rotinas, em nossa vida, e que interfere diretamente na forma como nos relacionamos uns com os outros. A gente viu nascer nesse novo mundo influenciadores digitais, fake news, notícias falsas e um montão de transformações que torna cada dia mais difícil os limites entre vida real e vida virtual. Já são 20 anos desde a popularização da internet. A rede mundial de computadores trouxe uma das mudanças mais significativas já vivenciadas pela humanidade. E isso se aplica às etapas mais importantes da vida em sociedade. Os aparelhos vão se tornando cada vez mais móveis, porque aí já não é mais a internet portátil, mas é portátil no nível do telefone celular, por exemplo. A telefonia e a internet convergem e a internet se torna ubíqua. Você está em todo lugar com ela e você está hiperconectado. Além disso, os aplicativos se transformaram, sobretudo os aplicativos de redes sociais, digitais, que surgem mais ou menos nesse período. Então, você não tem mais simplesmente o sujeito que entra na internet, mas você tem ambientes digitais. As pessoas, em cada uma dessas plataformas, se constituem verdadeiras comunidades. O amor e as relações amorosas se digitalizaram, as relações comerciais, profissionais se digitalizaram, a política se digitalizou, o Estado, o governo se digitalizou, há uma crescente digitalização da vida. A gente está lá navegando na internet, na rede social, de repente a gente nem pensou ainda, já apareceu lá um anúncio de alguma coisa que a gente quer.
Ou a gente faz uma pesquisa no Google e aí começa a bombardear publicidade nas nossas redes sociais. Como é que funciona esse uso de dados? Existe um mecanismo, que é um mecanismo chamado de cookies, de biscoitos, okay? Que é utilizado para um site ligar uma página a outra. Como é que ele sabe que você forneceu usuário e senha antes? Porque ele fez uma marcação na página que você acessou. Uma marcação que fica dentro do navegador. O usuário não percebe isso. Só que essa marcação está sendo usada pelas empresas de publicidade para verificar todos os sites que você vai. Então, por exemplo, se você vai no Google e busca sobre fraldas descartáveis, todos os sites que usam a parte de publicidade do Google começam a te ofertar, talvez fraldas descartáveis, mas itens para bebê. Hoje, o número de seguidores, o número de likes, se tornou uma moeda de comercialização ou de existência na internet? Eu acho que ela já foi mais uma moeda de troca do que é hoje. Eu acho que essa moeda vale um pouco menos. Eu acredito que aos poucos, como todo mercado novo, as pessoas estão entendendo que mais importante do que o like ou o seguidor por si só é o engajamento que ele provoca, é a conversa que ele tem com essas pessoas. Então, mais importante do que ter um número alto de seguidores é ter uma comunidade em volta dele, uma comunidade com que ele conversa, com que ele interage e que ajuda ele a criar, a produzir o conteúdo dele. O smartphone ele transforma cada indivíduo em um indivíduo smart, mais esperto, mais inteligente, mais empoderado, capaz de atuar, de opinar, até mesmo de criar pós-verdades. Porque ele se autoriza, ele já não precisa mais pedir para algum jornalista checar a notícia, ou se a igreja vai abençoar aqueles fatos, ou se o Estado está permitindo. E dispensam as antigas formas de buscar essa consistência, que é a leitura, a introspecção, tem gerado então uma grande onda de superficialidade e de notícias falaciosas, de boataria e uma facilidade de expressões falsas, mentirosas, como as fake news. Foi ao redor da eleição de Donald Trump que o termo apareceu e foi disseminado em toda parte, todo mundo passou a se ocupar disso. Mas não apenas por causa do uso de Trump. Trump usa para acusar qualquer fonte jornalística que diz alguma coisa que é adversário dele ou que ele considera adversário. Então é o chamado fake news. Fake news são os jornalistas da grande imprensa que produzem notícias para Trump. Mas o termo se popularizou num outro significado, no significado de notícia forjada, falsificada. Fake news não são notícias falsas, fake news são falsas notícias, são materiais produzidos para simular a notícia jornalística, mas que são simulações, eles são parte daquilo que se chama da política suja. Então, na realidade, a gente precisa utilizar a coisa mais simples, que se chama a palavra. A gente precisa conversar. Então, nada substitui o olhar, nada substitui a palavra, nada substitui o diálogo, não é? Poder chegar perto, porque a rede afetiva só se dá pelo presencial. O virtual é incapaz de passar o afeto como o presencial passa. Loucura, loucura, loucura! A internet salva, mas também aí nos escraviza. É preciso estar atento e forte para fazer uso com moderação. O Satarópolis de hoje fica por aqui. Acompanhe todas as nossas novidades nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Pode curtir, compartilhar à vontade. Pode também rever toda e qualquer edição dessa temporada 2018 no nosso canal YouTube e mandar aquele alô com sugestões de pauta, com conversa, com olá, dizer o que está pensando do programa para satarópolis@gmail.com. A gente vai, mas a gente sempre volta e temos um novo encontro marcado na semana que vem, hein? Espero por vocês. Até lá! Até onde